Olá pessoal, estamos entrando agora no programa Sexto Sentido, onde você vê o invisível, escuta o inaudível e acessa o impossível. E falando em acessar o impossível, Mário, nós vamos falar de um tema bem polêmico com o Fábio, né, Fábio? Tudo bem? Vamos lá, Olá, tudo bem, Fábio, tudo tudo bem. bom? Tudo bem. Fábio, como que é estar face a face com Jesus? Bom, essa foi uma experiência daquelas que eu me meti a fazer, porque eu sempre achei que eu tinha vivido naquela época. Era uma intuição. Ao mesmo tempo, por outro lado, eu achava que talvez Jesus nem existisse. Tá. Aí, por uma dessas coisas da vida, me caiu um livro na mão de uma americana, contando que ela criou um método muito simples que a pessoa poderia fazer, andando, voltando, entrando num túnel, observando seus pés e indo em direção a esse túnel. E ela falava assim: se você quando chegar no final do túnel, você foi se transformando aos poucos, você viveu naquela época. Se você chegar no final do túnel e tiver um buraco negro, preto, você não esteve lá. E eu entendi aquilo com tanta facilidade, eu falei, mas é agora que eu vou fazer, né? Aí eu fiz todo o método que o livro ensinava, e eu coloquei um gravadorzinho em cima do peito para ir gravando. Eu tenho tudo isso aí para mostrar. Eu tenho mais de 72 horas de gravações, onde o que eu vi lá e os sons que eu ouvi estão gravados e estão aqui nesses livros. E para minha surpresa, quando eu entrei nesse túnel e fui voltando, caminhando, eu percebi que os meus pés iam se transformando, estavam um pouco maiores. Eu olhei para mim, de repente eu estava com uma barba imensa, assim, grande. Eu era um homem muito alto e usava uma roupa de couro atravessada assim, meio troglodita, essa que é a verdade. E quando eu estava chegando no finalzinho do túnel, eu comecei a ouvir uma língua que parecia árabe. Correto. E que depois eu vinha saber que era aramaico. E aí eu fui e comecei a registrar tudo que eu estava vendo. E realmente é uma coisa muito emocionante, porque esse cara existiu mesmo, de verdade. Eu estava lá, eu vi, eu era uma pessoa do povo que acreditava que alguém iria vir, e por isso fui muito criticado pelas pessoas da aldeia, lá, daquele lugar paupérrimo, não tinha nada a ver, cheio de romano, cheio de espiões, e vi quando ele apareceu a primeira vez. E qual foi a sensação? Bom, primeiro que ele era um cara muito alto, uma pele muito branca, o olho preto, preto, preto e cabelo preto. Diferente do que as imagens diferente hoje do que as posta, né, de olhos azuis. Não era um Cristo europeu, nunca foi. Muito legal. E naquela época eu tinha uma mulher que ela era o meu oposto, ela parecia uma santinha, assim, magrinha, baixinha, toda religiosa, e nós nos ajoelhamos diante dele, coisa que ninguém fez. Aí ele falou: podem levantar, ninguém deve se ajoelhar diante de mim. Olha que legal. Aí pegou na mão dessa pessoa, e falou assim: eu sei de onde você veio do meu reino. Abraçou ela. E eu me chamava Jonas, e pediu para eu levantar. E dali, naquela entrada que ele teve, nós fomos para a casa do Jonas. Eu estou contando o livro, né? E é esse aqui, né, Fábio? Pera aqui. Então, aqui, eu naquela época, isso foi em 2006, eu lancei na raça esse livro aqui. Eu mesmo produzi, eu mesmo coloquei para vender. Ninguém deu a mínima bola. Depois, em 2007, uma editora também fizemos um trabalho juntos. Esse livro está no mercado, vende até no supermercado. Uma edição muito bem feita, muito bem trabalhada. E no Clube de Autores também tem a versão atual com essa capa aqui. Quem quiser adquirir esse livro, qual que é o site? clubedeautores.com.br. Essa capa aqui tem uma história também. Eu estava sentado naquela mesa
E sabe quando você olha assim, você vê a capa desenhada? Eu vi a capa. Eu falei, já sei a capa do livro que vai ser. Que era isso aqui. Exatamente isso aqui. Fábio, uma pergunta aí que eu acho que é bem pertinente. Você que teve essa vivência extrafísica com... Qual é a tua sensação? Ele era exatamente esse Jesus imposto pelas religiões ou não? Ele era muito melhor. Muito melhor. Eles mexeram muito nessa história. Ele era um cara... É difícil de falar. Que a gente conta, né? Fora da Bíblia, fala que ele era um homem político. Uhum. Né? E ele era esse homem político Não, realmente que queria transformar. Na verdade, hoje eu sei que ele era o enviado do todo. Ele era um dos 4 que vieram, né? Moisés, Noé. Eles eram da mesma dimensão, do mesmo planeta. E ele veio exatamente naquele lugar porque ali estava existindo um jugo reptiliano muito forte. Muito forte. Só que quando eu escrevi esse livro eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora, né? Mas eu me emocionei aqui porque eu lembrei da energia dele. Imagino. E não tem jeito, você chora mesmo. Uma energia muito sublime, né? Ele era muito amigo e naquela vida eu fui muito próximo a ele. Dei uns safanões em muitos caras que queriam pegar ele, que eu era muito grande. E a minha relação, eu não vou contar o livro, só vou contar que eu era o ferreiro da cidade. Então daí vocês Era pensem, forte, né? Era uma muito grande dica, forte, né? vocês pensem o que aconteceu depois. Mas foi muito triste por um lado, porque eu vi a crucificação dele e vi mais. Eu vi ele sendo retirado da cruz por um raio e eu tinha uma nave parada em cima da cruz. Então, na sua concepção, ele era um extraterrestre. Ele era mais. Os próprios uranianos falam assim, ele é mais do que um extraterrestre, ele é um criador de planetas. Olha só. Ele teve que fazer esse exercício de entrar dentro de um corpo para vir passar um recado. Certo. E você acha que ele sofreu algum acidente de percurso na época, então? Não, ele sabia... Aí que tá, hoje eu sei o que ele veio fazer aqui, o que eu vou falar, muita gente vai me xingar Mas não enfim. importa. Os uranianos dizem o seguinte, que ele veio para cá porque ele sabia que a cultura lagartiana estava naquela região. Quer dizer, a rainha reptiliana estava naquela região. E ele foi enfrentá-la de frente. Tipo assim, o todo me enviou aqui para dizer para você que isso precisa acabar. Isso vai acabar e a minha presença aqui vai ajudar a acabar com isso. Então, ele foi morto exatamente por quem? Por quem tinha o dragão no escudo, que eram os romanos. Certo. Tem alguma lógica isso, né? Tem. Só pode ter. Agora, uma pergunta que eu acho que também, fazendo esse link, há pouco tempo foi anunciado que naves viriam com Jesus Cristo a bordo. Pelo teu conhecimento, pelo teu estudo, pela tua pesquisa, pela tua vivência pessoal, o que você me diz? Não acredito nisso, porque isso é uma viagem, na minha opinião, uma viagem magistral. Porque as religiões falam que Jesus volta, Alguns autores, inclusive ufológicos, partem para esse caminho e eu acho que eles estão ignorando o seguinte: as informações que eu tenho, que Jesus muitas vezes já esteve aqui na forma de humano, de morador de rua, sabe? Com aquele jeitão humano e depois aquela pessoa que você bate o olho e depois a pessoa some, mais ou menos isso. Então esse negócio de ficar, a nave, ele vem, e eu acho isso muito ligado às religiões, eu não acredito nisso e sinceramente não é nem acreditar, eu sei que o processo não é esse. Entendi. Também pode ser assim, essa questão de Jesus voltar, que as pessoas dizem, no meu ponto de vista, diz assim, quando a humanidade assumir seus ensinamentos, né? Ou assumir a consciência divina, que é uma coisa que o Fábio traz tão claramente, é um agente transformador das massas, né, Fábio? E você traz isso muito em seus livros. Seria isso? Seria isso? Você acha que ele vê, então,
através do despertar consciencial de cada ser humano? Sem dúvida nenhuma. Seria uma consciência crística? Eu acho que aquele esforço que ele fez em estar num corpo humano, porque no livro, eu gostava de você ter falado isso, é legal. O livro eu mostro exatamente o momento da concepção. Maria, na verdade, se chamava Maritzva, estava num lugar assim, numa casinha daquelas lá, e entrou um cara, eu vi nitidamente, entrou um cara com roupas como se fossem roupas de hoje. O cara tinha uns 2 metros de altura, com uma capa, uma coisa que não tinha nada a ver com a época, e com uma bola dourada na mão. E ela fez aquela coisa de medo, né? Falou, o que é isso? Falou assim, quem me enviou aqui foi o seu filho Jesus. Ela falou, não tenho nenhum filho, Jesus. Ele está aqui. A partir de agora, você é Maria, a mãe de Jesus. E ele fez assim, e aquela energia foi entrando no ventre dela. E foi assim a concepção. Assim, simplesmente assim. Então, assim, é um livro polêmico porque ele não quer convencer ninguém. Claro, é Só a que vivência pessoal. Só que quem lê esse livro sente um Jesus de verdade. Não tá na igreja, não tá com títulos. Mas as religiões pelo menos passam alguma coisa real, realmente, assim, próximo da sua vivência? do amor, Eu nunca senti. essa... Como eu falei no início, tudo que eu vi é muito maior. Ele é muito melhor do que contaram. E se tivessem contado a verdade, o mundo não estaria assim. Porque essa energia crística dele, que ele distribuiu para cada um de nós, quer dizer, para aqueles que aceitaram, né? Porque aí eu faço uma comparação. Tem ETs que não aceitam o todo. E tem ETs que aceitam o todo. A partir do momento que você fala, Jesus não existe, não existiu. Inclusive o David Icke comete esse erro. Correto. Ele fala muito bem sobre os reptilianos, mas quando entra no assunto Jesus, ele se deixa levar por aquelas histórias de que foi produzido. Sim, aquele Jesus foi produzido, não desse que eu estou falando. Né? Então, assim, quem não aceita o enviado do todo, não está aceitando o todo. Né? E muitas pessoas na Terra aceitam o Jesus das igrejas, que é o Jesus das imagens, o Jesus da cruz. Tem coisa pior do que você ver um ser humano pregado numa cruz? Não. Eu acho que a igreja aí e as religiões erraram. É um símbolo de sacrifício, né? Porque ele é um cara de poder. Essa é a imagem que quiseram que a gente acreditasse dele, que é uma imagem de uma pessoa praticamente morta. E que se ele está morto, quem está vivo? As igrejas, as religiões. As instituições, né? Mas ele nunca foi aquilo. Ele é um ser espacial maravilhoso, um criador de planetas, alguém que muitos homens não poderiam nem chegar perto, a grande maioria. E esse livro conta a minha experiência com ele aqui na Terra. Então, Operação Cavalo de Troia tem alguma coisa a ver com aquele relato que Bates fala? Eu li esse livro quando eu era adolescente, eu acho, e eu fiquei cismado com isso depois. E muitas informações ali são totalmente diferentes das que eu trouxe. Entendi. Então, assim, eu tenho que respeitar o autor do esse livro. grande autor, um grande pesquisador ufológico também. Mas eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu gravei, tá tudo provado aí, quem quiser ouvir depois. É meio chato, porque é num outro nível de consciência. Certo. Então, mas é a tua experiência pessoal, né, Mário? Exatamente, isso que eu ia falar. Mas a tua experiência, é a sua verdade, né? E isso é difícil realmente passar para as pessoas acreditarem, porque fica no pessoal, né? Mas sabe o que eu percebo? Que Fábio de Santoro não está preocupado se as pessoas vão ou não acreditar. Ele está aqui para fazer o trabalho dele. E um agente transformador não teme fazer o trabalho. Ele é um desbravador, ele vai mostrar o que ele tem e ponto. É isso aí, esse aqui é o Fábio de Santoro, nosso querido amigo. E nós estamos encerrando, infelizmente, mais esse bate-papo, Mário.